Olá! O Uni Aberta desta semana aborda um tema de grande interesse: educação financeira. Quem nunca teve dúvidas ou enfrentou dificuldades na hora de equilibrar o orçamento ou administrar um negócio? Pois é, aqui na UPF, o projeto de extensão Educação Financeira, Gestão das Finanças Pessoais e Endividamento, da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis, desenvolve ações com o objetivo de auxiliar pessoas e entidades a se educar financeiramente. São realizadas oficinas pedagógicas em associações de bairros, escolas e grupos da terceira idade, além de programas radiofônicos em parceria com a Rádio UPF. Através das atividades desenvolvidas, o projeto visa sensibilizar e conscientizar a comunidade sobre a importância do planejamento e da gestão do orçamento. Para falar sobre esse assunto, está aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor Ginês de Campos, acompanhado do acadêmico de Ciências Econômicas, Felipe Borilli. Mas antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos assistir a reportagem produzida pelo Núcleo Experimental de Jornalismo em parceria com a UPF-TV. Preços baixos, descontos, promoções, liquidações e queima de estoque. Tudo isso chama a atenção da população e estimula o consumo. Mas depois disso, vem as contas para pagar. Segundo a pesquisa O Endividamento das Famílias de Passo Fundo, da empresa Júnior da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da UPF, 70% da população de Passo Fundo tem algum tipo de dívida. Então, captamos exatamente que 70%, aproximadamente 70% das pessoas têm algum tipo de dívida. Isso não significa que elas são inadimplentes. Eu acho que uma questão interessante aqui é esperar que dentro desses 70% das pessoas, 13% não estão conseguindo pagar as suas dívidas, ou seja, estão com dívidas mais de 3 meses em atraso. E isso considera-se como inadimplente. Então, para Passo Fundo, 13% das pessoas estão inadimplentes e 70% delas têm algum tipo de dívida. Dívidas quais são? Ou financiamento de carro ou de imóvel, ou parcelas de compras realizadas em estabelecimentos comerciais, dívida com cartão de crédito, então, no carnê, dívida com carnê, algumas com limite excedido do cartão do cheque especial. Então, essas são as principais dívidas que as pessoas contraem. Mas como fugir do endividamento pessoal e manter o consumo equilibrado com o nosso orçamento? Com tantas atrações, fica bem difícil de resistir à tentação de comprar, principalmente podendo pagar em tantas prestações. O resultado é que muitas vezes o que era para ser um prazer acaba se tornando uma grande dor de cabeça. O que o senhor faz para manter as suas finanças em dia? Bom, as minhas finanças, eu tomo um certo cuidado, de ter elas todas numa planilha, para não gastar, não exceder o meu orçamento. Bom, eu coloco tudo na ponta do lápis. Primeiramente, eu faço orçamento, despesas mensais, e vejo o que sobra, cuidando para aplicar sempre de 20%, 30% do salário. Seria gastando menos, mas isso às vezes não acontece. Tem meses que a gente passa do orçamento, no caso. Tu faz um orçamento, mas aí tu passa. Mas eu não sei controlar meu orçamento, não sei. Bom, eu procuro mais barato, procuro sempre o mercado, as coisas mais baratas. É consciência, do que se ganha e o que se pode gastar. Não gastar mais do que ganha. É isso aí, para manter as contas em dia e não perder o sono. Poupando, comprando só o necessário. Porque o supérfluo a gente não pode comprar, porque a gente que é aposentada tem que viver dentro daquele salário, não pode passar, senão as finanças não chegam. E manter tudo na ponta do lápis é algo bom se seguir? Sim, tem que ser na ponta do lápis. Se não tiver na ponta do lápis, tu passa do orçamento da rolada, E você, o que faz? Bom, eu tenho meio a permissão dos pais, mas a gente cuida também para gastar só o necessário e o mais útil no momento. Mas para trabalhar tranquilo, investir no crescimento pessoal sem preocupações financeiras, a receita é planejar na ponta do lápis ou, no caso, na calculadora. E é possível aprender a equilibrar o orçamento. A palavra é planejamento. Eu acho que a primeira coisa é você não gastar o que você não tem. Sei lá, você quer comprar uma casa. Dificilmente se consegue comprar a casa à vista. Então, você pode pegar um financiamento sem problema algum, mas a parcela do financiamento tem que se encaixar dentro da tua renda.
E como que você vai saber se encaixa, se você vai ter condições de pagar a sua renda? Você vai ter que colocar no papel direitinho tudo que você recebe e tudo que você gasta, ou uma estimativa de tudo que você vai receber e de tudo que você vai gastar, para daí sim saber se você tem condições de arcar com uma dívida de R$500, R$1.000, R$1.500, enfim. Um projeto de extensão da Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis da UPF desenvolve atividades de educação financeira. Os detalhes do projeto Educação Financeira, Gestão das Finanças Pessoais e Endividamento você confere no nosso estúdio. Professor Ginês, o consumo é uma palavra-chave dentro desse processo. Numa sociedade como a nossa, num mundo movido pelo consumo, qual é a diferença entre aquilo que eu preciso comprar e aquilo que a gente chama de consumismo? Bom, na realidade o consumismo ele está associado a um consumo descontrolado, desenfreado, obviamente desvinculado, inclusive das próprias necessidades das pessoas. É algo quase que, em alguns casos, impulsivo, portanto, sem nenhum tipo de controle. Então, a ideia, inclusive, do nosso projeto de extensão em educação financeira é justamente desenvolver uma nova cultura comportamental em relação à gestão das finanças pessoais. A economia brasileira passou por profundas transformações nos últimos anos. A própria estabilidade e controle do processo inflacionário possibilitou, de certa forma, ganhos reais de renda e levou, inclusive, algumas classes sociais, classe C, classe D, dentro dessa configuração, portanto, de renda mais baixa, a se inserir na realidade do consumo. A grande questão é justamente a falta de uma educação financeira. Inclusive, existe uma política pública do qual nós estamos, nacional, no qual o nosso projeto está vinculado, que é a Estratégia Nacional de Educação Financeira, uma iniciativa do Banco Central. O nosso projeto está integrado a essa iniciativa nacional, que visa justamente fazer com que a educação financeira possa ser um conjunto de conhecimentos técnicos e também pedagógicos e que conduza a uma mudança comportamental no que tange à gestão das finanças pessoais. As pessoas precisam aprender a fazer o planejamento financeiro do seu orçamento doméstico e tomar decisões de consumo baseado neste orçamento. Então, o orçamento passa a ser uma referência importante nas decisões de consumo. O endividamento não é necessariamente uma coisa ruim, ou sim, a gente deveria evitar qualquer forma de endividamento? Olha, todas as pessoas, de maneira geral, que decidem comprar um determinado bem financiado ou em prestações, se encontra no contexto de uma pessoa que tem dívidas, Quer dizer, qualquer compra a prazo, configura uma situação no qual eu tenho um compromisso, uma dívida a pagar. Obviamente que essa dívida ela tem que estar adequada a esse orçamento, a esse planejamento mensal que eu tenho que fazer, inclusive considerando o tempo que eu tenho que pagar desta parcela, que digamos possa ser de 24 meses, 36 meses ou mais tempo. Então, qual é o grande problema hoje? É que muitas decisões de consumo das pessoas levam a um contexto de endividamento e, portanto, de inadimplência, ou seja, o indivíduo incapaz de cumprir com os seus compromissos financeiros. E isso tem aumentado. Algumas pesquisas efetuadas hoje no Brasil, pesquisas de endividamento e inadimplência, mostram hoje que praticamente hoje 65% da população brasileira se encontra num contexto de endividamento. Como a gente viu na reportagem, em Passo Fundo isso vai a 70%. Exatamente. A pesquisa que foi efetuada pela empresa júnior da FIAC, e coordenada pelo professor Josemar Zilli, nos trouxe alguns elementos importantes, não muito diferentes do cenário nacional, que é o quadro hoje de endividamento das famílias brasileiras. Agora, por que isso aconteceu? Aí a gente precisa inserir essa situação de endividamento no contexto de uma política econômica que foi adotada
não estou dizendo que ela foi errada, mas uma política econômica que contribuiu para esse cenário. Estimula o consumo. Exatamente, que foi a estratégia do governo de estimular o crescimento econômico via consumo, né? E na realidade, esse estímulo ao consumo se deu através do barateamento do crédito, portanto, de redução da taxa de juros básica da economia, a chamada taxa Selic, né, que orienta, né, o valor, né, dos empréstimos. Quer dizer, e financiamentos. Pegar emprestado dinheiro que eu não tenho para adquirir algo que eu desejo. Perfeito. E pagar um juro relativamente baixo em relação ao que existia antes. Então o governo, na realidade, criou uma política de facilitação do crédito, né, que permitiu com que as pessoas tivessem acesso, portanto, a esse crédito para consumir, né? E aí é que as coisas, de certa forma, se complicaram no momento em que esse crédito fácil encontra, do outro lado, uma população analfabeta financeiramente, né? Ou, como alguns preferem usar, alguns economistas ligados à área da educação financeira, né? Encontrou um contexto de ignorância financeira. Quer dizer, as facilidades de crédito, os novos instrumentos de consumo que passaram a se popularizar, né? Como é o caso, por exemplo, do cartão de crédito, né? Fizeram com que as pessoas, a própria estratégia agressiva... Aquele chamado crédito na boca do caixa, né? Que tu vai na boca do caixa e tira o dinheiro sem precisar falar com ninguém. Isso, a própria estratégia agressiva dos bancos, né? Também facilitando e criando mecanismos bancários de facilitação do acesso ao crédito, fez com que as pessoas perdessem o controle. Exatamente, vissem uma oportunidade de consumir, né, e, portanto, adquirir bens, né, que lhe trouxesse algum tipo de prazer, realização e qualidade de vida e conforto, né, de forma mais rápida. Né? Eu queria perguntar para o Felipe aluno do curso, bolsista do projeto, né? Exatamente, é nosso aluno do curso de Ciências Econômicas e bolsista PAIDEX do nosso projeto. Felipe, por que te chamou a atenção participar desse projeto? Tu já esteve numa situação de endividamento? Ou não, está? Não, graças a Deus eu não tive nenhuma situação e pretendo não estar. Mas o projeto ele é bastante oportuno, ele serve para a comunidade acadêmica e não acadêmica, ou seja, para toda a população aqui de Passo Fundo. O projeto Meu Bolso Furou Agora, nós abordamos assuntos que nem vocês acabaram de falar, sobre empréstimos, sobre organização financeira, sobre a ignorância financeira que as pessoas têm. E o programa Economia e Negócios, que também é um projeto PAIDEX, nós abordamos sobre temas mais macroeconômicos, onde vemos, por exemplo, qual é o impacto do aumento da taxa de juros, a Selic, qual é o impacto que ela vai ter na vida dos trabalhadores, na vida dos estudantes, na vida dos empresários. Então, basicamente, é um projeto bastante interessante, tanto para nós acadêmicos que cursamos aqui, vivenciamos em sala de aula a economia e conseguimos colocar em prática aqui no projeto PAIDEX. Ah, que bacana. Bom, o assunto está empolgante, nós temos mais coisas para conversar, mas vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com Universidade Aberta. Nessa semana, falamos sobre educação financeira e as atividades desenvolvidas por um projeto de extensão aqui da UPF. Além de oficinas pedagógicas, o projeto tem uma parceria com a Rádio UPF, onde são veiculados programas sobre a gestão de negócios. Continua conosco aqui no estúdio o coordenador do projeto, o professor doutor Ginês de Campos, acompanhado neste bloco do acadêmico de Ciências Econômicas e supervisor da Rádio UPF, Moisés Cristiano da Silva. Professor, então, falávamos no bloco anterior sobre a questão da ignorância e da necessidade de criar oportunidades para que as pessoas superem essa ignorância em favor do equilíbrio financeiro. Que ações o projeto está propondo para contextualizar, contar para as pessoas desse contexto e ajudá-las a ter um equilíbrio na sua vida financeira? Embora esse termo, eu particularmente não gosto muito dessa expressão, embora ela tenha sido usado por muitos economistas ligados à área da educação financeira,
Eu diria assim que há hoje uma necessidade imperiosa né, de que a educação financeira passe a ser, inclusive, incorporada nos currículos escolares das escolas, né, inclusive como tema transversal, né, justamente preparando essa nova geração a entender o novo mundo do consumo. Até porque o apelo é muito grande, né, principalmente o apelo midiático. Exatamente, o apelo midiático, os novos instrumentos de consumo que se aperfeiçoam cada vez mais por conta do próprio contexto da tecnologia de informação, da tecnologia bancária, né? Então, tudo isso vai aperfeiçoando e vai transformando o mundo do consumo, né? O mundo dos negócios e, consequentemente, o mundo do consumo. Então, a ideia do nosso projeto, nós, inclusive, temos algumas ações muito efetivas dentro da proposta de educar as pessoas financeiramente, que são duas ações que nós criamos no âmbito do projeto, que são 2 programas radiofônicos veiculados na rádio da UPF, que é o Meu Bolso Furou e Agora, é o nome deste nosso programete, né, que tem justamente o objetivo de orientar as pessoas, os ouvintes da rádio da UPF, todas as quartas-feiras, às 8h30, né, é esse programete, orientando as pessoas no que tange a uma série de temas que envolvem a vida financeira pessoal. Então, o uso do cartão de crédito, questões relativas a investimento, previdência, educação de filhos, né, educação financeira dos filhos, conflitos no âmbito conjugal, que aborda a temática, muitas vezes, das finanças, né? As finanças têm sido, inclusive, razão de separações e conflitos na área conjugal, enfim, são vários os temas ligados à questão da gestão das finanças pessoais. E um outro programa também radiofônico, dentro do projeto, é o programa Economia e Negócios, né, cuja proposta é ser um programa que aborde temas de análise de conjuntura macroeconômica, no sentido de possibilitar também aos ouvintes da Rádio UPF entender um pouco do contexto do que acontece na economia, né? Então, muitas vezes, temas relacionados à política monetária, política fiscal, política cambial, que são temas, muitas vezes, distantes da comunidade, que as pessoas entenderem. As palavras, as siglas também, né? Entender um pouco dessa linguagem do economês, né, do mundo econômico, né, e como isso afeta a vida das pessoas. Quando nós falamos de inflação, a inflação é um fenômeno macroeconômico que afeta o dia a dia das pessoas quando elas vão ao supermercado, quando elas fazem a gestão lá dos seus gastos com alimentação. Eu queria aproveitar que nós estamos falando dos programas de rádio e conversar um pouco com o Cristiano, né? O Cris, para quem trabalha com ele todos os dias. O Cris está sempre atrás dos microfones, né? Hoje ele está sendo entrevistado aqui na TV. Então, se você gostaria de conhecer, né, o rosto do Cristiano e ainda não conhecia, essa é a oportunidade. Está sempre na 99, né? Na Rádio UPF. Cris, o rádio está sendo um instrumento para falar de economia. Você também é acadêmico em economia. Por que o rádio? Bom, ficou bem claro, né, que necessita-se de informação para a população, né? As pessoas precisam conhecer, por exemplo, quando você ouve, lê, vê na TV algo sobre taxa de juros, né, a macroeconomia, enfim, falar sobre economia hoje é algo muito comum, né? A gente lê muito, a gente vê muito na televisão. E foi falado, o professor deixou bem claro, existe uma necessidade das pessoas terem conhecimento sobre o que é a economia, sobre como isso impacta na vida da gente, né, nas nossas finanças pessoais, no final do mês, como que a gente vai equalizar, né, as nossas contas. E por que não o rádio? Né? O rádio ele tem uma penetração muito grande, as informações que as pessoas podem obter através do rádio, elas são muito importantes. A gente sabe que o rádio é um veículo, né, que está presente no dia a dia das pessoas em várias situações, não é? E o rádio, a rádio da Universidade de Passo Fundo, por ser uma rádio educativa, e tem um veio de buscar também trazer, levar informação para as pessoas, e por ser educativa tem uma fórmula diferente de passar essa informação, né? E uma preocupação, né, com esse caráter educativo da informação. Exatamente. Por que não, então, trazer essa discussão, né, para, digamos assim, fazer com que aquela informação que tu tem, taxa de juros, quando uma pessoa ouve falar o que impacta, o que significa isso na minha vida, porque ele vai impactar.
né? Por exemplo, o dólar subiu, desceu, taxa cambial, câmbio, enfim, tu ouve muito falar sobre isso e a gente busca então trazer essa informação com o especialista. Sabe que eu fico pensando que é uma coisa que tem me ocorrido, né? Também os investimentos, né? Aonde eu invisto meu dinheiro? Porque hoje o juro da poupança é tão baixinho que não dá até dó de botar lá, né? Mas se eu não vou botar na poupança, na famosa poupança, onde é que eu coloco o meu dinheiro? Né? Pois é. E a educação financeira que nós estamos propondo, inclusive numa linguagem mais acessível, né? A gente tem procurado, né? Eu tenho aprendido também muito com o Moisés, que tem uma trajetória de rádio já há mais tempo, né? E foi um achado assim, importante, porque além de ser aluno do curso de economia, é um profissional da rádio, é você trabalhar a linguagem, né? Porque como comunicar a nossa comunidade universitária e não universitária um assunto científico, né? Um tema, né, de uma ciência que é a economia, sem aquele ranço acadêmico, né, que muitas vezes dificulta a própria compreensão das pessoas. Então a gente tem que procurar, inclusive, usar uma linguagem de uma melhor compreensão, né, fazendo com que as pessoas entendam que economia, apesar da sua complexidade, ela é uma ciência também passível de ser compreensível, né, e sempre vinculando com ações, com situações do nosso cotidiano. Às vezes a gente está fazendo economia e nem sabe. Sem dúvida nenhuma, né? Quer dizer, o que nós consumimos, o que nós compramos. A maneira com que nós descartamos o que nós consumimos. Exatamente. Quer dizer, a própria gestão do cotidiano do nosso consumo, o desperdício de alimentos, né? O desperdício das coisas, né? Às vezes também nós compramos por impulso. Uma outra coisa que eu fico pensando, às vezes tu faz um financiamento para comprar um bem, só que esse bem não dura para sempre, né? Ele acaba, tu não terminou de pagar o financiamento ainda, o bem já não existe mais, ou aquele dinheiro que tu investiu, aquele produto já foi, tu já tem que comprar uma outra coisa e tá com o financiamento pendurado. A gente não faz essa relação. E veja, esse tema ele também é importante, além de estar inserido dentro dessa política pública da Estratégia Nacional de Educação Financeira. O tema da educação financeira hoje ela é importante na medida em que isso torna-se, né, essa estratégia pedagógica torna-se uma forma de minimizar um contexto hoje de vulnerabilização social de determinados grupos. Só para situar aqui, Bibiana, essa semana está acontecendo aqui em Passo Fundo a semana de prevenção à violência contra o idoso, de enfrentamento à violência contra o idoso. A semana de 4 a 8, exatamente. Né? Então, dentro 4 a 8 de agosto. Dessas ações, né, do Conselho Municipal do Idoso, nós estaremos abordando, inclusive, eu estaria abordando, inclusive, o tema do endividamento e do abuso financeiro na terceira idade. Ou seja, um dos grupos sociais mais endividados hoje é a terceira idade por conta de empréstimos consignados, geralmente feitos para viabilizar o consumo de filhos, netos e muitas vezes outros parentes. Sem contar a questão da aposentadoria, porque a gente não se planeja para o momento em que o nosso salário vai reduzir porque nós estamos nos aposentando. Sem dúvida. Então, educação financeira inclui as decisões de consumo do nosso presente, educação financeira inclui as nossas decisões de investimento pessoal, educação financeira inclui também a gestão da nossa aposentadoria, quer dizer, o tema da previdência, por exemplo, também é abordado nos nossos programas, né, que as pessoas precisam planejar a sua vida financeira, não apenas na perspectiva do consumo presente, mas também olhando no futuro, na aposentadoria, quer dizer, em que condições eu vou me aposentar, né? Então, essas decisões de gestão não dizem respeito apenas ao presente, né? Mas nos leva também a planejar, né, de forma racional e responsável o nosso futuro. Bom, nós estamos aqui falando em consumo, em decisões financeiras, em passado, presente e futuro, aquilo que eu trago como dívida, aquilo que eu compro hoje, aquilo que eu vou precisar amanhã. E tem tanta coisa que a gente poderia falar sobre esse assunto, ainda as oficinas que o professor ministra nas associações de moradores, nos bairros, nas entidades para a terceira idade, mas infelizmente o Uniaberta de hoje terminou, nosso tempo
esgotou, mas nós prometemos voltar para falar um pouquinho mais sobre o Meu Bolso Furou, sobre o equilíbrio financeiro nas nossas vidas, sobre a questão do consumo numa próxima oportunidade. O Uniaberta de hoje fica por aqui. Eu agradeço a presença do professor Ginês. Eu que agradeço o convite. Do Cristiano, do Felipe, que esteve conosco no outro bloco. E voltamos na semana que vem com mais um projeto desenvolvido aqui na UPF. Até lá!